de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Isso aí. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, nós agradecemos a presença dos companheiros. Hoje nós enviamos inbox no Facebook, nós temos na casa um grupo, onde a gente apresenta uma atividade com esse grupo nas quartas, às 18 horas. Aí eu escrevi para os companheiros assim, o jogo acaba às 17, mas nós temos uma prorrogação no centro às 18, uma prorrogação que vai de 18 às 19h30, para no final nós ganharmos a Copa do Mundo Espiritual, que essa tá a mais difícil, né? E esse exercício que faz com que a gente venha sempre à casa espírita, às vezes fala assim, vai fazer gente fanática, nem na Copa do Mundo falta, são determinados hábitos, é bacana. A gente assiste, vibra, fica feliz, se emociona, mas acabou, a vida continua, segue. Há outras coisas importantes para serem realizadas e isso varia de pessoa para outra pessoa, e isso é natural e nós precisamos respeitar os interesses. É sempre bom recordar uma máxima que o mestre nos disse: onde estiver o seu sentimento, o seu coração, é lá que vai estar o seu tesouro. Então, se o seu tesouro está em determinado lugar, é para lá que o seu sentimento vai. Nós estamos procurando acertar os lugares para onde nós vamos levar os sentimentos da gente, para os tesouros que nós vamos achar lá. Na noite de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais complexos que eu acho, quando nós começamos a ler as perguntas, 10 perguntas que nós vamos tentar abordar hoje, que são as relações familiares, as relações de semelhança e diferença com as famílias e com a sociedade onde nós estamos inseridos. Particularmente, se vocês me indagarem, se nós conversarmos, e você me perguntar qual foi o maior milagre que Jesus realizou, qual foi o seu maior feito, uns vão dizer que foi andar sobre a água, outros fazer multiplicação de pães e de peixes, outros vão dizer que foi limpar as feridas de quem tinha Hansen, de botar o paralítico para andar. Eu vou dizer para vocês que o maior milagre que Jesus experimentou e viveu foi ter vivido com aquele monte de gente diferente e não ter enlouquecido. Ali nós vemos a grandeza de um espírito que consegue estar envolvido por uma multidão que pensa diferente, que age diferente, que sente diferente, e não surta. Porque a gente surta lidando com 2 pessoas, a gente surta com 3 pessoas, a gente enlouquece, com 4 pessoas, então vai para o psicólogo, vai para o antidepressivo, porque são as nossas grandes lutas da vivência, é nos relacionar. Escuto pessoas dizerem assim, prefiro lidar com os meus cachorros do que com gente. É óbvio, cachorro nunca diz não, cachorro sempre abana os rabos, brinca com você, não te gera a contestação, não te gera as dificuldades. E o cachorro, você xinga ele, daí a 2 minutos você faz assim e ele volta. Gente, não. Os processos de reação são diferentes. E quando a gente pensa sobre a experiência da reencarnação e pensa em vencer a encarnação, a gente sofre porque toda a derrota que a gente experimenta na encarnação passa pelo outro. Eu não venci porque mamãe não ajudou. Eu não venci porque você viu a família onde eu vim. Eu não venci porque eu tive uma situação X, sempre ligado. As pessoas não vencem porque elas não se enxergam. Elas não vencem porque elas atribuem que alguém é responsável por elas não chegarem a lugar nenhum. E, como de fato com esse pensamento, a família vem sendo a derrota existencial nossa de encarnados. Há pessoas que optam por seguir o mestre na África, nas fileiras do mundo afora, entram por instituições religiosas, que é muito mais fácil ser bom no outro continente do que conviver dentro de casa. É por isso que o Espiritismo convoca a gente o tempo inteiro a ficar no bloco.
Você não pode fugir do bloco. Você vai lá, estica um pouquinho, vai ali, mas volta. Se a gente não voltar, a gente não vence. Muitas pessoas se servem de religiosidades, de elementos mais distantes, para fugir das suas lutas. Fazem até isso na casa espírita. Companheiros que, menos avisadamente, às vezes falam assim, nossa, quando eu entro aqui, eu alivio e esqueço de tudo que tem dentro de casa. Ou seja, transformam suas relações de família na casa espírita como objeto de fuga. Elas vêm fugir aqui quinta-feira de tarde, vem fugir aqui na quarta-feira de tarde, vem fugir aqui na quinta-feira à noite, vem fugir na quarta de... Vem fugir o dia que for, porque lidar com o outro é complexo. E justamente no outro está a chancela que nós vamos receber por vencer as nossas lutas, as nossas adversidades. Allan Kardec, então, ele quer saber sobre essa questão das aparências físicas, das aparências emocionais, das diferenças emocionais que existem entre aqueles indivíduos que vão se agrupando e que vão chegando próximo de nós. É comum nas nossas famílias nós dizermos assim para os nossos filhos, eu não sei onde foi que eu errei com você. Eduquei você da mesma maneira que eduquei seu irmão e olha no que você deu. Aí começa o erro, e começa Allan Kardec refletindo, os espíritos são diferentes. Os espíritos que nós recebemos não são os mesmos. Os espíritos que nós recebemos não foram forjados naquele instante que eles chegaram na casa da gente, na qualidade de filhos. Estes espíritos vêm experimentando múltiplas vidas e o mundo invisível nos engambela. Quando ele nasce, a gente pega nos braços e diz assim, nossa, cara da vovó, sem seus olhos, suas mãozinhas. Então, quando as pessoas começam a dizer assim, nossa, seu cabelinho, seu narizinho, você começa a achar que ele é uma cópia sua. Com o passar dos anos, vem a frustração em descobrir que o mundo invisível, na busca de harmonizar uma família, permitiu que uma codificação genética nos fizesse semelhantes, às vezes fisicamente, só para nos engambelar. Porque a situação que vai estar embutida ali é outra. O espírito que chega ali é outro. Então, um pai espírita, uma mãe espírita e um filho espírita nunca pergunta por que eu nasci nessa família, porque ele já sabe. Prova, expiação, missão. Um pai espírita, uma mãe espírita, nunca pergunta por que recebeu este filho. Prova, expiação ou missão. Tudo, as respostas são basicamente essa. E é comum nós visitarmos, quando éramos pequenos, visitarmos os nossos amigos e descobrirmos os pais e as mães deles. E dizemos assim, fulano, como eu queria ter uma mãe igual a sua. Um pai igual ao seu, que pai cabeça. Aí ele começa a vomitar em cima de você todos os equívocos que tem, porque os vínculos são outros ali. Allan Kardec, então, na 207, na pergunta 207, diz assim, frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença, a semelhança física, transmitirão também a moral, ou seja, um pai moralizado, um pai ético, um pai bom, um pai justo, que ao receber um filho, que quando gera um filho e transfere a este filho uma semelhança física, transmitirá a este filho a mesma semelhança ao nascimento? Nascerá semelhante? Eles logo matam na saída, não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns dos outros. Nós, encarnados, ajudamos a formar o invólucro, a caixinha, o corpo, o robô, o homem de ferro, o que você quiser dar o nome ao corpo físico. Mas o que chegará ali é individualizado. Chega com todo um projeto de vida, chega com toda uma anterioridade, e ali, quando você olha, pega assim, nasceu meu príncipe, mal sabe você que aquele seu príncipe vai destruir o seu reino se você bobear. Porque você está olhando a questão física. E ele segue dizendo, o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Ou seja, aquela mãe, aquele pai que
geraram aquele filho, oferecem um corpo, mas não sabe o que vem ali. Eu costumo dizer para os meus companheiros, quando a gente fala sobre família, que se nós soubéssemos de verdade, pela ótica espírita, o que é constituir uma família, eu acho que quase poucas pessoas se casariam. Se você soubesse os riscos que você corre na caixinha de surpresa, que você vai receber, que quando você desembrulhar e olhar e disser, chegou o tesouro, o sol da minha vida, poderá ser o sol, como poderá futuramente virar a ventania, a tempestade, que acabará com a sua encarnação. Então, por isso que é importante nós conhecermos e descobrirmos um pouco quem são aqueles, de onde se originam, então, as semelhanças morais que nós, com o passar dos anos, do tempo, começamos a observar filhos que vão assimilando estes elementos ligados, né? Que se assemelham. Eles dizem assim, é que uns e outros são espíritos simpáticos entre si. Então, no momento que você vai receber um espírito no seu lar, você pode estar recebendo o seu maior inimigo de encarnação para ajustar, como você pode estar recebendo um espírito que tem semelhanças de valores aos seus. Ideias semelhantes às suas. Isso é uma mega cena acertada 7 vezes seguida. Nós descobrimos, porque a maioria das vezes é, menino, o que é que eu te fiz? Onde eu errei com você? Por que você fala assim comigo? Por que você tem tanta raiva de mim? Nunca pergunte isso para o seu filho, porque se o mundo invisível resolver abrir o passado, a gente não pergunta essas coisas, por que você tem raiva de mim, por que a gente não se entende, porque a nossa função não é saber por que nós não nos entendemos, a nossa função é começar a nos entender. Quanto mais eu mergulho no porquê não nos entendemos, mais eu justifico ficar lá. É por isso que o mundo invisível nos diz como é fundamental nós esquecermos o passado. Se nós resgatarmos, sempre que olharmos aos nossos, o passado, eu não construo nunca um futuro. Então, não pergunte onde eu errei. Faça dar certo. Faça funcionar. Gere esse dar certo. É isso que a doutrina espírita nos estimula. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois que ele nasce. Ou seja, se o espírito da mãe e do pai não forja o caráter moral daquele espírito reencarnante, e quando ele reencarnar, e quando nós recebemos um filho, o nosso espírito, aquilo que somos, o eu espírito, vai influenciar sobre o outro? Ele vai dizer, diferente, ao contrário, grande influência exerce, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, se o meu caráter não forja em nascimento o caráter de um reencarnante, ele pode e deve e irá ajudar este indivíduo que chega a se tornar uma pessoa melhor. Porém, se nós agirmos de forma mau caráter, também vamos intervir do mesmo jeito. Porque os nossos filhos absorvem aquilo que a gente mostra para eles. Eles recebem aquilo que a gente mostra. Se forem espíritos que já têm uma definição e consigam lutar contra essas influências ruins, que bom. Eles vão viver numa família. Às vezes a gente fala assim, que família ruim, você sobreviveu. É porque ali está um espírito que tinha uma função de tentar socorrer e não logrou o seu êxito. Eles continuaram da mesma forma. Agora, a nossa função não é, pelo amor de Deus, a nossa função enquanto família não é botar um filho na faculdade, formar e dar emprego. Tirem isso da sua cabeça. Se constituiu uma família com o único objetivo de dar um diploma no final, isso é pouco. Nós temos que ensinar aqueles que chegam à nossa responsabilidade os valores reais de uma vida. Um médico bem formado, sem valores reais, vai fazer abortos. Um engenheiro bem formado, sem valores reais, vai mexer na estrutura das obras.
compreendam, um advogado bem formado, sem valores reais, vai buscar caminhos dos mais difíceis. Então, a nossa função não é dar o melhor material para os nossos filhos. Uma coisa boba que se fala assim, vou dar para eles o que eu não tive. Engraçado, você não teve e não te fez falta nenhuma, você chegou a algum lugar. A gente quer dar às pessoas, a gente quer facilitar o caminho das pessoas. E quando você facilita o caminho das pessoas, elas não entendem a luta do percurso. Elas não entendem o quanto se tem que se trabalhar para se chegar a algum lugar. Existe uma síndrome de doença, de falência nas pessoas que elas têm que facilitar. Eu vou facilitar. Facilite, mas mostre como vem, da onde vem, quando chega. Que o tênis não nasce numa árvore mágica no quintal. Que as camisetas que entopem os armários, elas não vêm simplesmente, tem uma origem, tem um trabalho, tem um esforço, e os nossos filhos precisam saber disso. Então, se nós não forjamos quando eles nascem, nós ajustamos quando eles chegam a nós. Eles começam a beber na nossa fonte. Aí vem a pergunta de Janira, que a gente ouve na Casa Espírita sempre, e os atendimentos fraternos, principalmente dos pais não espíritas, que falam assim, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Eu sou uma pessoa boa, justa, honrada, honesta, cumpridora com os meus deveres. Recebi um filho 171, usuário de droga, dá volta em todo mundo, usa o meu nome de uma pessoa boa para se sobressair na sociedade. Por que isso comigo? Por que eu tão bacana, tão legal, tão joinha, recebi alguém que só me envergonha e que eu quero enfiar no escaninho da vida? Aí eles respondem, os espíritos, às vezes ler o livro dos espíritos é difícil, porque as respostas são tão lúcidas que você não tem nem como discutir. Não dá para você bater boca. Eles falam assim, não raro que o mau espírito peça lhe sejam dados bons pais na esperança de que seus aconselhamentos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhes dá o que eles querem. Então a gente recebe aquela assombração enquanto filho na nossa vida com um único objetivo, tirá-lo da sua zona de sombra. Enquanto você passa uma existência idealizando o filho perfeito que não chegou, você joga fora a oportunidade de conduzir luz àquilo que chegou na sua vida. E foi um acordo, foi feito um ajuste. Esse espírito de severas dificuldades precisa renascer num lar de grandes chances e possibilidades. Mas a gente foi absorvido pela família de Margarina. Eu falo baixo, eu trabalho muito, temos uma casa bonita, tudo limpo, tudo no seu lugar. Então a gente quer que os nossos filhos também façam como nós. Construímos um escritório para que eles herdassem, e eles vão viver ali. Meus filhos são tão cuidadosos, são tão zelosos, guardam tudo que pegam. Cria-se essa ideia na cabeça de que eu vou ter muitas vezes na minha casa. Mas aí eu te pergunto, se você se forma em medicina, se especializa nas doenças mais severas, não é para tratar gripe, não é para tratar resfriado, é para tratar problemas sérios. Então, quanto mais nós adquirimos valores morais reais, mais nós nos especializamos enquanto família para receber os mais complicados. Essa ilusão de que famílias de pais especiais, de pais com valores, os filhos serão os mesmos neste mundo de provas e expiações, balela. Pais especiais vão receber filhos mais especiais ainda, que vão esbranquecer os cabelos deles mais cedo, vão lhes forçar a usar todos os valores e todos os recursos morais guardados dentro de si. Onde eu errei? Você errou talvez quando tenha ficado muito legal, muito bom, e descoberto valores legais para a sua vida. Você se preparou para receber quem precisa de socorro.
que precisa de ajuda. E é para isso que a gente se forja e vai. Aí, ele tenta aplicar um 7.1, Allan Kardec, no mundo espiritual. Aí ele fala assim, ó, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência um inferior, ou seja, engravidou, culto do lar, oração, passe, água purificada, enche garrafas, passe, evangeliza. Eu estou chamando para o meu ventre uma coisa boa, né? Aquele sonho de todo... Mãe espírita, engraçado, ela engravida, fala assim, o Emanuel voltando aqui, André Luiz chegando, né? Ela, acredita, muitas acreditam, oh, meu Deus, vai ser presidente da casa, vai coordenar, vai dar paz, prepare, se você estiver bem equipada, você vai receber uma entidade, você vai fazer doutrinação de reunião mediúnica chegando pelo seu ventre, que vai ficar com você pro resto da vida, vai ser aquela entidade que nós doutrinaremos, esclareceremos, como fazemos nas sessões mediúnicas. Você é um esclarecedor excelente, sabe falar, sabe orientar, sabe assistir, diz o que ele precisa ouvir. Vamos mandar por seu intermédio alguém que vai ficar com você pelos próximos 70 anos, para que você passe 70 anos da sua vida fazendo isso, esclarecendo, dizendo, volte para cá, meu filho, o caminho não é esse, o bem vale a pena. É para isso que as coisas acontecem. A gente não reza para criar, não, vamos rezar muito, muita água purificada, para a gente só chamar coisa boa, porque vai chegar aquele que vai chegar a sombra, vai chegar a treva. Quanto mais a gente se equipa, mais nós temos a oferecer a eles, a estes espíritos. Por isso que filho de espírita dá nó em pingo d'água. É raro que não dá. Até a gente conseguir ajeitar o negócio, demanda. Eu não converso com a mãe, com raras exceções de mães espíritas que falam, nossa, lá em casa a evangelização foi na veia. A mocidade foi na veia. Uma hora resvala. Por quê? Uma hora começa a vir quem ele é e por que ele veio na sua casa. É a sua hora de alinhavar e de fazer os acertos que precisam ser feitos ali. Então, gente, a gente reza e pede saúde moral para aquela entidade. Pede a Deus que dê força. Senhor, me dê força para aguentar o que vem aí. Se for bonzinho, 10. Se não for, Senhor, eu não vou desistir, eu vou levar a bom termo, vou levar adiante, porque sei que existem vínculos, e se o Senhor me manda, e se chega, é porque de uma certa forma eu tenho que fazer com isso. Não adianta chorar pelo óvulo desperdiçado, que nasceu ali, que você acha que não era para a sua vida. Muitas vezes existe uma teoria que o amor de mãe é incondicional. A gente ouve muita mãe que não está aguentando mais o filho e está pedindo a Deus que aquilo acabe. A gente ouve muita, mas não é uma nem duas, não, mães que dizem que não estão aguentando mais, que jogaram a toalha e que é cada um para o seu lado, porque a coisa ficou difícil. Por isso que nós falamos para as famílias espíritas, fortaleçam-se na doutrina espírita. Bebam desta fonte, leiam isso e descubram que ser espírita não é passar um atestado para a felicidade na Terra. Pelo contrário, ser espírita é identificar e aceitar e aprender a usar melhores armas para as lutas que nós estamos vivendo na Terra. Tem gente que diz, quanto mais eu vou para o centro, pior fica. Agora, você já pensou se estivesse ruim assim que você fora do centro? Como é que você ia explicar isso? Como é que você ia justificar? Então é isso, a gente começa a vir, começa tudo a cair. Eu vim, perdi o emprego, eu vim, adoeci, eu vim descobrir isso. Porque aquilo ia acontecer. Aí, mas você está num lugar que te ampara, que te sustenta, que te orienta, que te explica, que conversa com você, que senta para te ouvir, que senta para te orientar, para que a gente vá e supere isso aí. Ele segue dizendo, na 211, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente se forem gêmeos, não é? Ele diz que esta semelhança vem, mais uma vez, das questões de simpatia. Mas essa simpatia pode ser por algo bom,
quanto pode ser por algo ruim. As pessoas se simpatizam não só por coisas bacanas. As pessoas se simpatizam por coisas ruins. Tem gente que gosta de bandido porque é bandido. Eu tenho uma simpatia por você. Cara, você abre um carro em 15 segundos que eu nunca vi ninguém abrir. Me ensina. Ué, tem gente que simpatiza. Eu gosto de você, cara, pedi para você, arruma um fumo para mim aí, para eu queimar um beck na praia, em 10 minutos você chegou, parceiro, posso te perder de vista não, isso é simpatia. Como as pessoas se simpatizam e se ligam por valores morais mais éticos, nós queremos caminhar juntos, nós queremos andar juntos, nós queremos ser... As pessoas se simpatizam, simpatia é uma coisa neutra. Simpatia é algo que vem pela semelhança que a gente identifica de coisas dos outros. Você pode ser extremamente simpático a um defeito alheio. E às vezes a gente rejeita o outro. Uma antipatia de fulano não é porque ele é ruim, não. É porque ele é bom demais para a sua energia ruim. Quando ele chega, ele te incomoda. Nós podemos rejeitar alguém. Meu santo não bateu com o seu. Será que você é o ruim e eu sou o bom? Vai ver o contrário. Você é melhor do que eu e eu não sei lidar com isso. Essas relações de energia, elas funcionam mais ou menos assim. Então a gente vai se juntando por simpatia. Nem sempre uma boa simpatia, uma boa relação, um bom meio para nós estarmos juntos, para nós estarmos próximos. Aí, Kardec segue perguntando, na 212, há dois espíritos... ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo em comum alguns órgãos, ele está falando dos gêmeos siameses, nascem juntos, presos pelo abdômen, presos às vezes pela cabeça, às vezes não nascem nem presos, nascem num corpo só, com duas cabeças, e a pergunta que se faz é, mas ele é o quê? Um espírito só? Ele diz, não, são dois. Que por motivos diversos, normalmente os siameses se ligam por ódio, se aproximam por grande dificuldade, eles não se largam, entram numa contenda diversa e eles têm que vir de qualquer forma para se fazer os seus ajustes, espiar, porque agora eles precisarão um do outro para sobreviver, inclusive fisicamente. Esses vínculos vão acontecer ali. Então, são lutas muito complexas para quem reencarna assim, e tão complexas para quem recebe filhos assim. Porque são pessoas extremamente, a que espera ser especiais, para aprender a lidar com esta fusão que não se acabará nunca, que se não se desfará nunca. E nessa ligação, cria-se muitas vezes o amor, cria-se muitas vezes os valores que se espera e que se aguarda. Às vezes eu fico com umas ideias sobre o espiritismo, né? Ah, gente, mas o espiritismo às vezes é tão arrogante. Tem todas as respostas? Tem. Tem sim. Sabe por quê que ele possui todas as respostas? Porque essas respostas se fundamentam na questão lógica. Se existe uma questão lógica, não há como fugir à lógica. Nós não precisamos ler 1 milhão de livros para saber o espiritismo. Se nós conhecermos a lógica de um Deus, de muitos mundos, de uma necessidade de reencarnar, de uma ligação entre esses espíritos desencarnados, você vai formando uma lógica dos 5 princípios básicos do espiritismo. Tudo o que você ler, se você pegar e botar naquela lógica, pronto, faz sentido. Se não estiver ali, se não estiver com aquela, dentro daquele esquema, perdeu o sentido. É por isso que a gente lê coisas esquisitas, lê coisas estranhas, nós vamos logo procurar a lógica que Kardec nos mostra, nos dizendo como funciona, como é a regra básica. Nesta regra básica, nós vamos embutindo os elementos. Então, se a lei é o amor, se Deus é amor, se a força suprema é amor, e o amor permite que nasçam espíritos em situações de profunda dificuldade, há uma ação do amor visando certamente o resgate daqueles espíritos que estão ali, e aquela família que o recebeu por necessidade. Há muitos pais e muitas mães que, quando olham os seus filhos, perguntam assim, é legal assim, vai fazer o exame, aí faz ultrassom. Está com saúde, doutor? Oh, o coração está batendo.
300 batimentos lá por minuto. Aí você fala, e aí? O que você espera? Menino, menina, eu espero que venha com saúde. Eu quero que venha com saúde. Eu fico perguntando, que saúde a pessoa quer? Que não tenha bronquite, que não tenha asma, que não tenha um câncer, que não nasça com qualquer problema? Ou ela quer que essa criança nasça bem, moralmente, eticamente e intimamente? Nós estamos encontrando um conjunto de famílias saudáveis fisicamente, profundamente enfermas moralmente. Então, antes de perguntar que saúde você quer para o seu filho, parece, meu Deus, que ele venha com saúde, com o corpo perfeito, com o corpo em ordem, e que esse espírito que estiver habitando a ele acompanhe semelhança a isso, nos valores morais e éticos que existem. Essa questão de saúde, para nós que estudamos a reencarnação, ela precisa transcender a aparência. Ao hemograma. Fiz um hemograma, as taxas estão, ó. E se você fizer um seu hemograma para avaliar a sua vaidade, o seu orgulho, como é que estão as taxas? Porque quando nós desencarnarmos, as taxas do nosso hemograma que vão valer são as espirituais. Não são as taxas do hemograma. Poxa, morreu ó, sangue de criança. Né? Sangue ali de bebezinho. As questões mais sérias são essas. Quando a gente recebe um filho, está crescendo saudável, sob que prisma? Quando você olha, percebe que seu filho é gentil com os coleguinhas, sabe compartilhar, sabe dividir. Você percebe que seu filho é gentil com os animais, não arranca as flores, não arranca as folhas, não mata para brincar e se divertir, porque quem passa e arranca uma flor não é bonitinho, não. Ele está matando vida desnecessária. Ele tira para nada, só porque ele vai desenvolvendo o hábito que ele pode arrancar, do que ele pode tirar. Saudável, come igual um leão, latas de mucilon, no largo peito, dá uma saúde danada. Mas nós temos que observar muito mais do que este elemento de saúde, a questão da saúde do espírito que chegou. Quem é ele? Como ele age? O vocabulário que ele usa, de pequenininho já agride, já ofende, já te fala coisas que não devem ser ditas por uma criança e que você não ajusta, não modela. Lembre-se que é o espírito que o recebeu enquanto família que tem que remodelar o sujeitinho que chegou na casa da gente. Está saudável, mas está sem educação, respondão, mal criado, então não está saudável. Não está saudável, está um espírito doente, que se você não acudir, a vida daqui a poucos anos engole e mata ele cheio de saúde. Mata ele pelo tráfico, mata ele numa briga de rua, mata ele por vários motivos, com um exame de sangue perfeito. Então, estes elementos, para nós que estudamos a doutrina do Espírito, tem que ser levado em consideração. Meu filho é muito saudável. Sob que prisma? E nós temos que nos perguntar isso diariamente, porque este elemento de saúde física, que é extremamente fácil e relativo, porque vem no exame, vem na hora. Agora, a saúde moral dos nossos filhos, daqueles que estão conosco, vem com observação. Agora, se você não observa os seus filhos, você não olha para eles, não sabe o que eles fazem, não sabe como vivem, não sabe como reagem, você só tem a natureza de saúde de um exame. E você pode ter ali na sua casa um menino, uma menina extremamente enfermo, doente da alma, e nós, enquanto família, responderemos de forma direta por não termos promovido saúde neles e por não termos enxergado isso neles. O que se deve pensar, fala Kardec, de crianças que lutam nos seios maternos, gêmeos que se digladiam, que se batem, né? Como se dizia, eles brigam, se esguelam, se enforcam, porque lendas, é o que dizem eles. Porque esse ódio inveterado, que já estava em outro momento, naquela hora, já está totalmente limitado, embotado, pelo corpo que existe ali. Na quinta-feira nós fazemos na casa, nós, Flávio e eu, Flávio Scali e eu, nós fazemos um grupo às 18h15. E essas semanas nós estamos estudando infância. Temos aqui alguns companheiros que vêm desse grupo,
É um grupo aberto para quem quiser chegar. Tinha algumas regras, mas a gente já quebrou as regras todas, pode vir, 6h15 da tarde. E eu acho que pode, né? Não sei. Fala com aquela moça ali. Aí, essa semana nós estamos vendo essas questões da infância. O corpo de uma criança não está preparado para apresentar todo o seu amadurecimento. Você tem um filho de 5 anos, mas ele é tão maduro, ele é tão espiritualizado. Ele conversa, não está preparado. O corpo físico, segundo nos fala Allan Kardec, ele vai sendo desenvolvido para oferecer ao reencarnante, ao espírito, naturalmente, acesso à sua memória. Uma criança que tem 1 aninho tem limitações físicas de um corpo que não consegue expressar no seu 1 aninho físico toda a vivência daquele espírito. Seria insuportável. A criança nasce, bota nos braços, acabou de nascer, não gosto de você, você me matou na outra vida. Então, você vai tendo ali um momento que vai se desenvolver ao longo de anos, até os 21 anos o espírito está fechando um ciclo de encarnação, né? A gente tem de 0 a 7 anos, o ciclo pior que tem, o mais severo. É a hora que você tem que frear seu filho com 7 anos de idade. Não faça, isso não está correto. Ah, mas como é que fala para uma criança de 5 anos que não deixa? Ela está aceitando no seu perispírito infantil que aquilo é permitido. Com o passar dos anos, ela vai começar a liberar valores infelizes que vão achar eco com aquilo que você orientou. Por isso que a gente tem que ser severo com uma criança até os 7 anos de idade. Corrigir. Você pega o neném no colo, ele vai no meio da sua cara e senta a mão e bate. Converse com ele. Toma ele aqui. Ele está vencendo. Ele começou a vencer no seu braço. No seu braço ele começou a te vencer. No seu braço ele começou a dizer que se ele sentar a mão na sua cara, você vai passar para outra pessoa. 1-0 para ele. São os registros perispirituais que ele está fazendo. Se aquele espírito for uma entidade reencarnante, violenta, agressiva, você está dando comida para a agressão dele. Aí ele vai se tornar um homem que vai surrar a mulher, que vai surrar as pessoas na rua, que vai desenvolver sentimentos com relação ao outro infeliz, porque você não disse não para ele, na sua função de educação. Então uma criança de 1 ano de idade tem que ser corrigida. Uma correção referente a 1 ano de idade. Vem aqui, vamos conversar, senta aqui, calma, compreenda o que está irritando, compreenda o que está agredindo. Se você começar a dizer que isso vai passar, não caia nessa esparrela de que com o tempo passa. Pode ser que passe, mas pode ser que aquilo abra todos os sentimentos pretéritos naquele espírito, e aí quando ele fizer 14 anos de idade, ele vai lá para sua cara e você vai falar assim, meu filho, não vai não, eu vou sim, você não manda em mim. Ué, mas quem te ensinou isso? Você ensinou ele 14 anos da vida que ele podia fazer o que ele quisesse. Agora ele está assumindo a consciência, já é um rapazinho, ele começa a te enfrentar. Com 21 anos de idade o ciclo fecha, aí ele reassume tudo. O passado começa a interferir naquilo que você ajustou. Quer botar um filho no mundo? Não entregue ele para o outro criar, para creche, para babá, para empregada, para vovó. O compromisso é seu. Você que tem que cuidar deste filho. Mas eu tenho que trabalhar. Diminua, faça alguma coisa. Porque se você der isso para o outro fazer, o outro vai fazer como ele acha que deve. E os compromissos do seu filho não é com o outro, é com você. Então, esses processos de enxergar, de pensar, de identificar. O Espiritismo está nos falando isso o tempo inteiro. Onde eu errei? Eu errei quando eu não assumi o papel que eu me investi, quando gerei um lar. Quando constituí uma família, foi ali que eu errei. Eu errei quando eu disse que o ginásio, que a creche de R$4.000 tinha que promover a educação, que eu não fiz. Foi ali que eu errei, porque quem vai educar um garoto numa creche de R$4.000 é a professora, que não tem vínculos afetivos com ele, que está morrendo de medo de falar um não para ele perder o emprego.
Então, ele é o senhorzinho naquele espaço. Aí, quando ele chega arranhado em casa, a mãe vai lá e quer fechar a creche, porque a culpa é da creche. E ela não assume o seu papel. Para descobrir que, de repente, o seu filhinho está virando um pequeno vilão, um pequeno tirano naquele espaço. E nós vamos mudando os filhos de escola. Ele não se adaptou aqui, aí muda. Ele não se adaptou aqui, muda. Ele não se adaptou. O problema não é ele, são todas as escolas. Ah, pelo amor de Deus, né? Por que o dos outros fica e o seu não? O problema é ele, sim, que não se adapta e que encontrou em você um cúmplice para satisfazer todos os desejos dele. E aí, nós estamos educando. E educar é plantar coisas e, mais ainda, é ajudar esse espírito a passar pelo trânsito e vencer no final. Educação para a encarnação, para não perder a encarnação, não é curso superior. Esse espírito tem que fechar o ciclo sendo jardineiro, varredor de rua, doutor, advogado, o que for, resolvido e bem consigo próprio, feliz, partir melhor do que chegou. É para isso que a gente bota filho no mundo. Ou melhor, deveria ser a partir do momento que nós viramos espíritas. Antes, até tem outros motivos que a gente bota filho no mundo, né? Que meus amigos estão tendo filho. Tem gente que bota filho no mundo porque todos os seus amigos estão sendo pais. E se ele não for, ele não vai ter um aniversário de 1 ano para fazer, para convidar os amigos dele, que ele vai ali, porque os outros cobram. A coisa segue outros caminhos. Aí ele vai, para a gente, estamos quase na nossa hora, conseguir finalizar aqui. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Porque você vai encontrar determinadas pessoas, determinados países, nações, áreas, que são diferentes. É o mesmo elemento que agrupa a individualidade, forma o coletivo. Semelhanças, interesses. A gente se junta porque gosta do mesmo. A gente se agrupa porque quer o mesmo. Eu acho interessante quando se questiona muito o Brasil, a sociedade brasileira, né? Critica-se a sociedade brasileira como se a sociedade brasileira fosse só os outros. Eu não faço parte da sociedade brasileira, né? Porque o povo, você é povo. Porque o povo não sabe dar o voto. Teve eleição suplementar agora, domingo. 48% de abstenção do povo. 48%, quase metade do povo. E eu não vou perguntar, não vou pedir aqui o ticket de validação dele, porque eu tenho medo de passar vergonha de algum, porque fui votar. Mas eu não sei se todo o povo que está aqui dentro foi votar. Foi dizer na qualidade de individualidade que compõe um povo que aspira por transformações e por mudanças. Então a sociedade se reúne, nos fala Allan Kardec, os espíritos nessa sociedade se reúnem pelas semelhanças, pelas parecenças, as mesmas parecenças e semelhanças que formam o lar. Na medida em que nós evoluirmos enquanto sociedade, nós também vamos evoluir enquanto espíritos que chegam e vamos nos preparar para trabalhar com o mal que persiste no núcleo social. Porque este mal social não acaba. Porque aqueles que podem fazer o bem social não se dispõem. Cansam. Então a sociedade reflete o nosso cansaço, a nossa descrença. Você senta com um companheiro espírita e não acredito em mais nada. Que é isso, meu filho? Você é reencarnacionista. Trate de acreditar, porque tem mais umas 7.000 encarnações aí. Você vai passar 7.000 encarnações descrente, desanimado. Aí eu não vou lá, que isso aqui está uma pouca vergonha. Porque o povo não sabe. Povo, você também não sabe, porque não foi. Se omitiu, silenciou. Direito seu todo, menos um, de reclamar que a sociedade não sabe agir, porque nós que compomos a sociedade permitimos que ela se mantenha no mesmo patamar de desânimo. Então, o mundo invisível diz que as pessoas, as sociedades se assemelham porque os que estão ali chegaram pelo mesmo caminho. Então, eu acabo descobrindo que eu não sou muito diferente
do resto do povo, que eu tenho grandes dificuldades, daquele outra pessoa, que eu tenho grandes dificuldades, porque acabo tão próximo, né, de que isso vai acontecer. Aí ele segue assim: em suas novas existências conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores. Isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de um senhor passa escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos, a sua forma. Nós vivemos assim, de um jeito, de uma maneira, na opulência ou na miséria, de uma situação complexa ou de uma situação boa. Vivemos enfermos, adquirimos valores e sentimentos. Quando a gente volta, o corpo é outro. A fachada é outra. Então, aquilo que eu tinha de dificuldade numa vida, ou de facilidade numa vida, neste corpo, no sistema onde eu volto, será diferente. Então, você recebe o Espírito, você é um senhorzinho de senzala que voltou agora numa comunidade no alto do morro. A família, desde pequenininho, vai começar a observar as manifestações do senhorzinho e vai começar a fazer os ajustes. Olha, fulano, isso é outra coisa. Isso aqui não cabe. Nossa realidade é outra e nós temos que construir valores mais importantes do que o senhorzinho que vive em você. Há indivíduos que voltaram com a escravidão na alma, ainda que estejam reencarnados livres. Se sentem oprimidos. Já repararam a quantidade de gente presa em si própria? Parece que os grilhões da senzala não saíram ainda. Porque são reencarnações, você volta, você tem que começar a preparar o seu filho que reencarnou, se sentindo oprimido, aprisionado, que não tem direito à liberdade, que os tempos são outros, que você tem o direito de caminhar, de seguir com a liberdade da sua vida, os dias são outros, as crianças às vezes nascem com profundos receios, com profundos temores, que são marcas às vezes de encarnações passadas, que eles estão deixando lentamente se manifestar. O pai, a mãe, olham aquilo e começam a ajustar. Dizer, não tem mais por que você não ter direito à liberdade. Viver sentindo-se oprimido. É engraçado, atendimento fraterno é um barato. Eu acho, uma das coisas que eu curto mais, assim, nós não temos feito muito na quarta-feira, em função de atividades que a gente vem desenvolvendo aqui, porque o horário fica muito corrido, mas você ouve às vezes as pessoas falando assim, meu Deus, mas aquele espírito, e o que você fez naquilo? Faça, é seu trabalho. Botar o nome no centro, pura e simplesmente, não resolve. Bom se resolvesse, meu nome ia fazer um carimbo, carimbava aqui, mas não resolve. É preciso que a gente compreenda que se você tem uma coisa difícil na sua vida, em forma de núcleo familiar, é para ser trabalhado. E ponto, e acabou, e vai para a luta. Arregaça as mangas, abre um livro, vai estudar, desenvolve a fé em Deus e segue para cima. Não dá para ir depositando as malas, porque tem pessoas que têm reações como se fossem malas. Ana Guimarães, uma oradora que já teve várias vezes na nossa instituição, muito amiga de Helena, já teve várias vezes na nossa instituição. Me lembro uma das últimas palestras que Ana fez aqui na instituição, que ela diz assim, a senhora, ela conta a história de uma senhora que era casada e que acreditava, como boa espírita, que tinha que levar o seu casamento de qualquer jeito até o final. Então, ela olhava para o marido dela como uma mala, que ia chutando a mala. Sabe quando você vai andando e chutando a mala? Quando a gente ia para a escola e trazia a mochila, você está com preguiça de carregar, você bota a mochila no chão, dá um passo e chuta. Dá um passo e chuta. Ah, Ana, olha, eu vou assim. Eu dou um passo e chuto. E vou empurrando a mala a pé, porque eu não vou perder essa encarnação. Você já perdeu a encarnação. Você precisa abraçar a mala, dizer para esta mala, difícil de carregar, o quanto você precisa dela, o quanto você a ama, o quanto ela é útil na sua vida, o quanto esta mala é tudo que você tem esperado ao longo... Porque, gente, não tem coisa pior na vida de um ser humano que uma mala.
Não, mala física mesmo. Viajar com mala. Nossa, minha vontade é despachar sempre a mala 2 dias antes para pegar em algum lugar, porque a mala incomoda. Isso eu estou falando de uma viagem de 2 horas, de 3 horas, de 10 horas. Já pensou você olhar uma pessoa na sua família como uma mala pesada, que você, sem rodinha? Ou pior, só com uma rodinha funcionando e a outra não funciona, ela está de lado assim, sai a rodinha e o resto arrasta, arranhando. Não, aí então ela, minha irmã, a encarnação para funcionar é encarnar abraçado na mala. Eu não vou perder essa mala de vista. E quando eu chegar no final, eu vou entregar a mala e vou sentir falta dela. Venci a encarnação. Os processos nossos familiares, as parecenças, as diferenças, as lutas que nós vamos vivendo, né? Que nós vimos experimentando, essas guerras, elas existem para nos ensinar a gostar da mala, a curtir. E mais ainda, fazer uma inversão. Descobrir que a mala que o outro é na sua vida pode ser que você o seja na vida alheia. Então são 2 pessoas, uma família é um conjunto de malas, uma dentro da outra. O malão é o pai, aí tem aquela malinha pequena que é a mãe, aí tem aquela outra malinha que é o filho do primeiro filho, tem a outra malinha que é o segundo filho, tem a frasqueira, que é o bebezinho que chegou. É um conjunto de malas, e nós vamos aprender a lidar com isso. Sabe, é o processo de relacionarmos com isso. A doutrina espírita, ela nos oferece todos os recursos. Eu puxo a brasa para a sardinha, para a churrasqueira, eu puxo. Eu consegui encontrar tudo, as minhas dúvidas familiares, que elas ainda existem, as minhas malas, eu tenho containers lá em casa. Containers de 15 metros. As lutas, mas eu falei assim, gente, não abro mão deles mais. E, aliás, não abro mão com sentimento, com profundo sentimento. Eu gosto daquilo. Aquilo faz parte, porque eu já deixei aquilo, ou já fui deixado em outros caminhos. Por isso que o mundo invisível nos faz enxergar e perceber que nós estamos, espíritos viajantes, com as nossas semelhanças, com as nossas imagens, reencarnando em lares que vão nos oferecer uma formação genética, parecência, semelhança, para nós reaprendermos com aqueles espíritos que constituem a nossa família, quando reencarnarmos, os acertos para a nossa vida. Não tem outro jeito. A notícia é triste. Não tem outro jeito. Você vai se inscrever para o Médicos Sem Fronteiras, para ir lá para a África, porque você prefere um míssil ou uma bomba lidar com seu pai, com a sua mãe, porque é mais fácil lá. Você pode ir, faça a sua obra no bem, sirva, mas se o motivo que te levou para lá foi a fuga do seio familiar e não a prática do bem puro e simples, quando tudo se resolver, aí você às vezes morre com a bala perdida, morre de ebola, ou volta aí enquanto todo mundo morto, já desencarnou, aí você vai, espera um tempo, daqui a pouquinho se desenha tudo de novo, a gente agrupa de novo. E os agrupamentos vão ficando mais próximos, já vai não dando para mudar, já vai ficando, não, olha, da outra vez ele teve liberdade de ir embora, agora vamos constituir porque eles têm que se ajustar. Tem coisas para serem feitas. O que nos move a fugir da casa da gente? O que nos move a se distanciar da nossa família? Por que a gente abandonou? Porque pesou e eu não aguentei, larguei a mala, prepare-se. De uma hora para outra, a vida faz assim, ó. Aí você tem que retomar tudo de novo, ou numa encarnação, ou numa questão física. Às vezes você foge de casa porque não aguenta, um dia recebe uma ligação, olha, adoeceu, teve um AVC, não tem quem fique, é você ou ninguém. Aí você fala, estou fugindo, tem tanto tempo, agora vou ter que voltar e não vou poder acessar essa pessoa que estava acessível para mim, porque agora vou ter que acessar uma limitação fisiológica que um AVC gerou. Aí vão mexendo as sensações na gente, né? O Livro dos Espíritos, eu digo aos companheiros, é a chave máxima que a gente tem para entender as relações humanas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos invoca o amor para lidar com isso.
Mas o livro dos Espíritos nos faz enxergar-nos uns aos outros na realidade da vida. Quem somos nós? Por que estamos juntos? E que não dá para fingir que não é comigo. Já deu, quando eu não tinha lido isso. Hoje não dá mais. A gente tem que voltar e recomeçar. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Não desistam das suas famílias, não desistam da guerra, do combate. Não blasfemem naquilo que são para o outro ou que o outro é para você. É a configuração, a melhor configuração constituída por Deus para a gente poder fazer o nosso ajuste. Questionar isso é questionar a sabedoria do mundo invisível, que programou tudo isso que a gente está vivendo. Você vai reencarnar, vai ser espírita, vai fazer palestra, diz que não vai casar, vai tentar dar uma volta na vida. Aí, a gente vai botar um garoto na sua vida um dia, pronto, você disse que não queria, está aqui. Agora, cuida e faz uma pessoa do bem. O caminho é assim, o mundo invisível se utiliza de caminhos, não dá para negar esses caminhos. Negar esses caminhos é negar a evolução. E negar esta evolução é negar a felicidade. Quando se fala em negar a evolução, você está negando o seu momento de ser feliz, que começou e está acontecendo agora. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né, Deja? Sim.